Hoje nós somos convidados a rezar sobre um texto muito bonito, o início do Evangelho de São João, quando os discípulos se aproximam de Jesus, o Mestre, e estabelecem com ele um diálogo muito importante sobre a vocação. Deixemos-nos iluminar por esse diálogo. Nos coloquemos também no lugar desses discípulos. João capítulo 1, 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Mais uma vez volta o verbo tão característico de São João, permanecer com, que implica uma relação duradoura, uma relação amorosa, uma relação que não se quer romper por nada nesse mundo. Era por volta das 4 horas da tarde. Esse detalhe que São João coloca marca a importância daquele encontro. Ele ficou registrado. Isso se deu por volta das 4 horas da tarde. André, Simão, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo ao encontro do seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. E Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Há tantos detalhes nesse relato importantíssimos para nós. Primeiro é o anúncio de João. João aponta: Eis o Cordeiro de Deus. E, entusiasmados pela palavra de João, esses 2 discípulos seguem a Jesus, sem nem falar com Jesus, pelo testemunho de João. Vejam aqui, irmãos e irmãs, a importância de darmos testemunho de Cristo. Poderia terminar aqui o Evangelho. Evangelho que apontou quem era Jesus e eles foram e seguiram a Jesus e pronto. Aqui Jesus se volta e vê que eles o estavam seguindo. E Jesus toma a iniciativa de se dirigir a eles e fazer essa pergunta: O que vocês estão procurando de verdade? Essa pergunta é fundamental para qualquer vocação, para qualquer seguimento. Seguir por quê? Seguir para quê? Seguir com que motivações? E é muito importante que cada um de nós se faça também essa pergunta. O que estou procurando quando digo que eu quero ser um seguidor de Jesus? A resposta dada por esses 2 discípulos é muito bonita. Porque eles não dizem assim: queremos saber quem é você. Queremos que nos diga alguma palavra importante. Não. A resposta é: Mestre, onde moras? E Jesus
segue nessa mesma linha aquele desejo do coração deles, que eles acabaram de manifestar. E Jesus diz, não diz, eu moro em tal lugar, mas Jesus diz, vinde ver, vinde e vede onde eu moro. E eles não somente chegaram lá e comprovaram que aquele era o endereço de Jesus, porque não se trata disso. Diz o Evangelho, e eles permaneceram com ele naquele dia. Assim deve ser o nosso caminho. Movidos pelo testemunho de muitas pessoas, tomamos a iniciativa de nos colocarmos no seguimento, mas somos chamados a dizer por que estamos seguindo realmente. Qual é a nossa motivação mais profunda? E a motivação mais profunda deles era o desejo de estar com Jesus. Não era honra, não eram glórias humanas, era o desejo de conhecer profundamente, conhecer interiormente aquele Jesus chamado de Mestre. E ainda a leitura continua, e aquele que havia descoberto onde Jesus morava, vai agora chamar outro, o seu irmão, para que venha. E Simão vem pelo testemunho do seu irmão. Então, aquela corrente iniciada por João Batista continua até hoje. Nós poderíamos hoje nos perguntar quem foi que nos anunciou pela primeira vez quem era Jesus Cristo. Talvez foi na nossa família, outros algum catequista e outros a palavra de Deus. Então hoje é dia de retomar a nossa história de fé, o nosso chamado, como se deu, como descobri, como brotou no meu coração o desejo de servir, de seguir e de conhecer a Cristo. E quando Pedro se aproxima então de Jesus, Jesus então muda a vida desse homem. Tu és Simão, filho de João, mas de agora em diante serás Pedro. Que quer dizer pedra, ou seja, você será aquele que será o fundamento da igreja. Vamos hoje, com muita gratidão no nosso coração, agradecer a Deus pelo nosso chamado, pelas pessoas que nos levaram até Jesus. Rezemos por elas com o coração agradecido. E que nós possamos também continuar essa corrente de testemunho, de chamado e de comprometimento da nossa vida com a vida de Jesus. Peçamos então a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.